eu vejo muito pessoal falando assim, rapaz, venda a sua casa, vá morar de aluguel. Ih, adoro esse assunto. Você não gosta? Vou até botar Eu me consertei também, Venda adorei. a sua casa, entendeu? Vá morar de aluguel, pega o seu dinheiro todo, vai investir, entendeu? E com a renda do dinheiro, você paga o aluguel e ainda sobra. Olha aí, Olha aí, que que coisa maravilhosa. E aí, rebanho de miséria, tudo dará ou tudo dará? Tá achando coisa estranha aqui, não tá? Eu sei que tá achando estranho. Estúdio novo, né, Dani? Gente, em comemoração a 1 ano do TagCast, a gente está com um estúdio novo, né? Isso, mesa nova, piso Mesa novo, piso novo, acústica nova. um novo. Inclusive, né? Vocês vão olhar aí nas redes sociais, a gente vai fazer um videozinho para mostrar para vocês como é que tá o estúdio novo da gente. Está muito feliz de chegar nessa marca muito importante para a gente de 1 ano. Vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Queria Valeu, agradecer. galera. Passou rápido, hein? Passou rápido. Puxa Tá passando vida. rápido. Daqui a pouco tem 10 anos, Dani. Ah, 10 anos. 10 anos de experiência como o convidado de hoje. Mas antes de falar do convidado... é, bom link, rapaz. né? Não, Pelo peraí, amor de eu vou parar. O link foi bom, o link foi bom. Maravilhoso, ó, sacada. Mas antes de falar do convidado, gente, queria, por favor, né, pedir para vocês se inscrever no canal, ajudar a gente. Você sabe Ativa o que cada, sininho. cada inscrição, cada Isso. ativação de sininho, cada comentário ajuda a gente a continuar, nos motiva. Até porque a gente tem que pagar o estúdio agora. Entendeu? É isso. Entendeu? Então segue a gente, né? Nas redes sociais também, @tagcast, @leosamparalelo, todo mundo já conhece, né? Ai, @danialencar.arq. Ela mudou, gente, o Instagram dela, porque É agora novo também. é novo também. Eu não tô gostando, não. Depois vocês surgiram outros. Né? Exatamente, tá meio chique, né? Hoje eu meti um negócio de moletom. Cabelo diferente também, gente. Hoje é tudo diferente. Hoje é tudo Em comemoração novo. ao ano. Mas vamos, Por o que interessa, que é a entrevista de hoje, que a gente vai falar de, ó, que é o que interessa também. investimento. Quem é o convidado de hoje, Dani? Com vocês, João Vitor. João, muito obrigado, João. João, gente, que é 10 anos de experiência no mercado financeiro, entendeu? É uma potência. Não é sócio, né? ACT. Do ACT Investimentos. São as maiores corretoras da Norte e Nordeste aí. XP, Mas né? enfim, João, obrigado, João, por ter aceitado o Eu que convite. agradeço, tá, pessoal? Uma honra estar aqui, 1 ano comemorando o estúdio novo, né? Pois é, especial. Foi o primeiro, inaugurou. Assim. Gostei da apresentação, né? 10 anos de experiência. Importante. Justamente mostrar a autoridade, né? Enfim. Demonstra Sou a jovem, sou autoridade. jovem. É isso, cara novo, mas trabalha Mercado 10 financeiro anos. deu uma acabadinha, mas Ai, João, mas obrigado mesmo por ter aceitado o convite. É um papo de dinheiro, é um papo que eu gosto. Embora eu não Quem tenha não muito gosta, né? do meu, não, assim. Eu acho que eu dou uma exagerada, assim. Eu gasto com coisa que... Muitas brusinhas, né? umas brusinhas, né? Vou no shopping assim, aí, né? Os stories da semana que se que eu diga, mas deixa quieto. Mas a primeira pergunta que me vem à mente, João, é tipo assim, não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho? É a primeira pergunta, que é a pergunta da semana. Vocês pegaram a referência? Quem não pegou a referência, dá o Aí, Deus pula. Tá, que você vai ver. Você vai Sabe? procurar aí na internet. Porque, assim, a gente vê, né, influenciadores falando sobre investimento, né? A gente vê muita gente falando de investimento na internet. De vez em quando a gente vê umas coisinhas assim, que eu acho que precisa um pouquinho da da essência. essência, assim, né? Como é que você visualiza essas chamadas, assim, né? Que a internet proporciona relacionada a trabalho, né? A dinheiro, a investimento. Cara, eu acho que a internet foi um grande facilitador, né? Para tudo na vida. Educação financeira, então, a gente nem fala, né? O Brasil nunca teve histórico de uma boa educação financeira. Não só o Brasil, tá? Tirando um pouco até assim no meio do vira-lata. Vários outros países também têm essa carência forte. Mas a gente está aqui falando do Brasil, então vamos falar um pouco mal também, né? Então, a gente tem esse problema já, uma lacuna. A gente não é condicionado a estudar sobre finanças no início, desde a nossa escola e muito menos na faculdade e muito menos quando começa a ganhar dinheiro, né? Verdade. Então, existe muito essa questão negativa mesmo de não saber se organizar e não entender que muitas vezes isso vai ser necessário para você ter uma tranquilidade ao futuro, né? Para deixar de trabalhar 14 horas, porque você não vai aguentar esse rojão mais para frente, né? Então, eu gosto muito da internet nesse processo em geral, né, de associar, de permitir que a gente consiga acessar o conhecimento, porém, sempre com muito cuidado, né? Eu acho que tem muito conteúdo excelente, mas muita coisa também superficial, e a gente tem que, de alguma forma, saber filtrar, entender o nosso perfil, a nossa relação com o dinheiro e como é que a gente pode extrair o melhor daquilo ali, né? Então, infelizmente, quando você começa
a estudar sobre finanças, seu Instagram, suas plataformas, enfim, você aí imunizadas com uma série de informações. Sim. Bendito O tal do algoritmo lá vai aparecer pra caramba. Vídeos curtos, de 1 minuto, 30 segundos, enfim, para chamar a sua atenção mesmo. Eu faço isso, quem dirá outros colegas aí. Mas a gente tem que buscar mais conhecimento além daquilo que a gente está vendo naquele momento ali. Porque a chance de você cometer alguma tomada de decisão errada é muito grande. Tá? Então, é um facilitador, mas com cuidado, ok? Eu falei um pouco antes aqui da gente começar, o dinheiro não leva desaforo para casa. Então, se você cair no golpe da internet aí, muito cuidado. Clickbites, né? É difícil. Perfeito. Eu falei no comecinho, né, que eu acredito, assim, eu não me acho uma pessoa descontrolada financeiramente. Sim. Minha mãe não ouça isso. Eu não me acho uma pessoa descontrolada, repetindo. Mas eu acho que eu poderia estar em outro patamar se eu tivesse um pouquinho mais de organização financeira, né? Eu tenho uma carteirinha aí, comecei a estudar, comecei a brincar, né? Brincar, vírgula, que ninguém brinca com dinheiro. Né? Mas Testar, né? mas Porque eu não sei você, mas acho que a maioria das pessoas só aprende na prática, né? você Não ficar tem que só lendo, não rola. Uma hora você vai ter que... Não, você leu Bezos, estudou agora. Uma hora você vai ter que testar alguma coisa ali. Eu nunca me arrisquei, né? Em comprar ação, assim. Meu negócio foi o quê? Um negócio de um tesouro, um negócio de fundo imobiliário, um negócio do CDB, CDI. Foi até aí. Passou daí que eu entendi, joguei meu dinheiro lá, beleza. Não consegui dar o passo ainda adiante de comprar uma ação, de entender realmente como é que, né, funcionava, o que seria melhor para comprar de ação ali. Eu confesso a você. Mas quem está ouvindo a gente, vendo, né, nesse estúdio maravilhoso, eu não consigo parar de falar desse estúdio, tá maravilhoso esse estúdio. Enfim, você tem algum start, assim, de realmente de onde a pessoa deve começar, obviamente pelo conhecimento, né, mas de onde, qual é o primeiro passo, assim, né? Porque todo mundo, aqui no Brasil tem muito negócio de poupança, né? Poupança. E como é que a gente faz para sair disso aí? Tá. O primeiro passo é exatamente conhecimento, né? Mas antes de tudo, eu gosto de trazer sempre a analogia que o dinheiro é como se fosse o DNA, né? Então a nossa relação com o dinheiro vai ser praticamente única e exclusiva ao nosso dia a dia e às nossas vivências e relações. Então, você entender como é que você se relaciona com o dinheiro hoje, tá? No quesito de relacionamento da palavra mesmo, pô, eu preciso do dinheiro hoje para me manter, mas não só manter o João, o Léo, a Dani, enfim. É ter aquela visão de que, pô, o dinheiro ele é necessário para manter determinados padrões, tá? E crescimentos também ao longo de minha vida. E eu preciso saber me relacionar com ele antes de pensar sequer em investimento. O que é saber se relacionar com o dinheiro? Isso que você falou, pô, eu me considero muito organizado financeiramente, ou não. Já tem o primeiro ponto aí. Eu estou endividado ou não? Como é que está o meu balanço financeiro mês a mês? Hoje eu consigo poupar, eu consigo comprar minha camisa ainda sem sobrar dinheiro. Então, saber como se relacionar e ter os bons hábitos, né? De gastar de forma consciente, buscar poupar, enfim, sempre é o primeiro passo fundamental. Uma vez que você entendeu isso, está tendo uma boa relação, você está tendo, de alguma forma, uma solvência financeira, né? Está sobrando mais dinheiro do que o que você gasta, aí a gente vai começar a buscar conhecimento. Eu sempre sugiro leituras básicas mesmo, tem alguns livros aí que são altamente sugeridos por grandes influenciadores, enfim, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, são bem livros de cabeceira e que ajudam bastante a ter um primeiro conhecimento inicial, né? E grandes influenciadores também no Brasil, tem uma série aí, não vou listá-los, mas tem um mercado muito bem favorável para isso. E aí começa a buscar conhecimento, tá? Só que vai chegar aí um momento que até aquele mesmo conhecimento não vai ser suficiente. E aí talvez uma ajuda profissional seja necessária. Tá? Uma ajuda profissional, tanto você contratando, ou até mesmo uma mentoria, um curso direto para aquilo que você busca, né? E, por fim, entender qual que é o seu objetivo principal em relação à questão dos investimentos. Quando você entende a sua relação com o dinheiro e já começa a poupar, está bem organizado para isso, a gente vai começar a pensar em planos de como otimizar esse recurso para, de alguma forma, aí, alcançar os seus objetivos, né? Então, observe que é tudo um processo, né? Quase que um trabalho de formiguinha de construção. E a gente tem que sempre levar muito isso em consideração, porque é exatamente isso, tá? O dinheiro, ele está aqui hoje muito mais como um meio do que como um fim. Então, ter esse start também, entender isso é fundamental para alcançar aí o que você almeja para o futuro. Pô, João, eu quero fazer um investimento que me permita deixar de trabalhar daqui a 20, 30 anos. Vamos trabalhar nessa linha. E aí a gente vai direcionar
uma parte de estudo para esse foco. João, eu quero comprar uma casa própria, quero incorporar no mercado imobiliário, enfim, daqui a 5 anos. A gente vai ter que ter um trabalho de construção também nessa linha. Então, acho que o primeiro passo fundamental mesmo é colocar tudo na ponta do lápis. Primeiro, estou organizado financeiramente? Estou. Segundo, qual é o meu nível de conhecimento? É básico? Preciso aumentar mais o meu nível de conhecimento. Tá? E terceiro, quais são os meus objetivos e como alcançar esses objetivos e como a relação com o dinheiro vai impactar. Eu acho que compreendendo tudo isso aí, né, e mensurando, vai ser fundamental aí, pelo menos você dar o start. Eu comecei a ler um desses livros de cabeceira aí, confesso não terminei, porque às vezes o tempo... Chato, né? Não, o tempo às vezes é difícil e como é uma coisa que você está querendo, no meu caso, estou querendo aprender, então tem que ler com calma, com a cabeça mais tranquila, quando tem muita coisa não absorve. Fictício que você tá lendo. Não é um romance, né? Então tem que ser. Uma das primeiras coisas que um livro que eu li, acho que é do 0 a 1 milhão, Sem Cortar o Cafezinho, de Thiago Nigro. Ele fala exatamente sobre as corretoras, logo no início. Ele fala assim, mas até da questão do banco, que os bancos já oferecem esse serviço, ele fala sobre as metas que as pessoas que trabalham com investimento têm de oferecer para você, de repente, um produto ou alguma coisa que ele tem uma remuneração ali por estar te oferecendo aquele produto. E aí ele fala justamente em você não confiar 100% nessas pessoas e seguir você também estudando. E se capacitando, né, para você fazer essa análise. E isso, para mim, pelo menos, é uma coisa tipo, nossa senhora, e faço o quê? Né? Porque, assim, não me sinto capaz totalmente e sempre tem esse sinal de alerta do tipo, vou ser enganada. Né? Posso ser enganada. Eu cheguei a fazer uma conta na XP, na pandemia, para tentar mexer e tal. Fiz, não sei do que eu fiz. Me sugeriram, eu aceitei. E depois... Mas aí, um ponto depois, eu tirei o dinheiro todo para botar em criptomoedas. Mas a gente conta. Vamos chegar no ponto. Vamos chegar nessa parte. Vamos chegar no ponto do criptomoedas. Mas, assim... Como sentir essa confiança? Como é que a corretora de vocês trabalha? Como é que isso acontece de fato? Porque já ler isso logo de cara num livro de uma pessoa que é tão relevante no mercado me deixou, eu já era assombrada, me deixou mais tipo assim, então realmente acontece, né? Então eu posso ser enganada. Então como é que a gente prepara as pessoas sobre isso? Inclusive ele atuava com isso, né, de se tornar... Isso, exatamente. Assim, eu não vou dizer que discordo dele, eu acho que o mercado em geral, o mercado financeiro, ele assusta muito e deixa você sempre afastado dele, né? São muitos termos técnicos, pouca compreensão. Em geral, as pessoas não têm tanto esse ímpeto de buscar educação financeira, né? Então, você tem aqui um braço a ser explorado e pessoas que não têm tanto conhecimento. E profissionais que muitas vezes realmente não vão prestar, digamos que o melhor serviço, mais transparente e por aí vai, tá? E a melhor solução para isso é buscar o mínimo de conhecimento e sempre questionar. A nossa relação, importante é a gente entender como é que funciona o sistema financeiro no Brasil hoje, de forma bem simplória, tá? Nós vamos ter 3 tipos de atores dentro do mercado financeiro, ok? Primeiro ator, a pessoa que está com dinheiro guardado. Ela guardou dinheiro, poupou. Está solvente, como a gente chama em linguagem bonitinha do mercado financeiro. Então, eu estou solvente. Eu preciso rentabilizar esse capital. Vou procurar alguém para isso, ok? Procuro intermediário financeiro. Esse intermediário financeiro, intermediário financeiro, os bancos de investimento, os bancos de investimentos, agências de bancos de varejo também, alguns têm carteira de investimento e por aí vai, tá? Então, eu estava solvente, procurei um banco de investimento para rentabilizar o meu capital. O banco de investimento vai pegar esse recurso e muitas vezes vai emprestar, por exemplo, para uma pessoa que precisa de dinheiro. Léo comprou a camisa dele aí e parcelou em X vezes, tá? Ele tomou um crédito, fez uma compra parcelada, ele tomou um crédito. Você sabe? Não, brincadeira. Então, basicamente, o sistema financeiro funciona dessa forma, tá? E aí a figura dos corretores de investimentos, assessores, gerentes de bancos, enfim, nada mais são do que intermediários, que vão estar, querendo ou não, fazendo a transação dentro do seu recurso. E você precisa saber. O pior tipo de cliente que eu tenho, tá? Eu não gosto de atender, vou adiantar para vocês. É aquela pessoa que chega para mim e fala, João, acabei de iniciar o relacionamento com ela e falo, confio plenamente em você, faça o que você achar melhor. Para mim, esse é o pior perfil de cliente. Porque é um cara que, em qualquer problema que a gente possa vir a ter no futuro... Vai te culpar 100%. Vai dizer que exatamente. E confiável em você. E outra coisa, você não pode lidar com uma pessoa que destinou todo o recurso da vida dela
100% a você. Eu não confiaria, eu falo para as pessoas, inclusive, que eu atendo, cara, você tem que questionar tudo que eu te falar. Entende? Porque, às vezes, eu vou ter o discernimento de que aquilo talvez funcione para você, mas eu posso estar enganado. Porque o seu objetivo pode mudar, Exatamente. o dinheiro, a sua relação com o dinheiro pode mudar durante o Perfeito. Objetivo de processo cada um todo, também. né? E acontece muito. Então, eu posso indicar, você chega para mim e fala, João, eu adoro o mercado imobiliário, tá? Quero investir em fundo imobiliário. Ok. E aí, na primeira mudança econômica, né, quando a gente começa a ter um aumento de juros, queda de juros, enfim, tem impacto direto no mercado imobiliário. Aí você vê suas ações lá, os fundos imobiliários desvalorizando. Você entra em pânico, porque você não estava condicionado, você não entendia aquilo ali propriamente dito. Sim. Eu até expliquei, mas você não assimilou porque... Só vê o gráfico lá. Só vê o gráfico. E aí entra em pânico, tá? Entra em desespero, vai culpar a pessoa a quem você delegou esse serviço. Sim. Então tem que ter essa autodisciplina e autoconhecimento também. E, principalmente, construir uma relação de confiança, tá? Dentro da minha profissão hoje, eu costumo falar que o que determina o sucesso mesmo do assessor, tá? E aí até falando de treinamento para novos, o mercado está crescendo muito, então tem muitas pessoas que estão indo para essa linha de atuação. São 3 pilares principais, né? Que vai muito de acordo com a vida das pessoas mesmo em geral. Hoje, um ser humano, os 3 pilares da vida de um ser humano, né? Família, saúde e dinheiro, tá? Sem mensurar grau de importância, mas se um não está tão bem, ele pode impactar diretamente nos outros. Sim. Então, a minha área de atuação é muito importante, eu gosto de julgar bastante isso, e ela requer totalmente confiança, tá? A gente adquire confiança do cliente, primeiro com um relacionamento de longo prazo mesmo. Assim como numa relação amorosa, na relação familiar, enfim, você não vai adquirir confiança de uma hora para outra. Você vai confiar no primeiro momento naquela pessoa, que não vai te entregar nada de antemão, ela vai te entregar uma promessa de que vai te trazer um resultado. E aí, ao longo do período, muito acompanhamento, proximidade, clareza, transparência, você vai tendo mais um nível de confiança, tá? Mas o nível de confiança não quer dizer que você deve delegar 100%. Qual que é a moral da história aqui, né? Eu concordo com o Thiago Nigro, mas não quer dizer que você deve deixar de ter esse serviço. Porque se você contar com a pessoa pode ser algo ruim, você pode ser lesado, querendo ou não, vai ter profissionais bons e ruins em todas as áreas, tá? Isso que eu ia dizer. Se você fizer sozinho, a chance de você se dar mal vai ser muito pior. É verdade. Tá? Então, eu acho que para toda profissão a gente sempre vai contar com isso. E como esses clientes chegam até você? Como é que procuram a CT? Como é que os clientes veem indicação? Como é que ocorre mais isso? Puramente, no meu início da profissão, né? Eu estou na assessoria há 5 anos. Primeiro que eu tinha um trabalho muito difícil de explicar o que era uma corretora de investimentos, né? Sim. Porque a pessoa deveria sair do bancão dela e ir para uma corretora de investimentos. Já pode até explicar para todo mundo aqui. Beleza. Então, esse era o primeiro trabalho, né? E já aproveitando a oportunidade, dentro do sistema financeiro, mais uma vez, né? Nós vamos ter diversos atores, players, enfim. Olha a linguagem em inglês, né? Não tem como, infelizmente. Até desculpem a pronúncia, tá? Então... Mas a gente vai ter diversos atores, né? Em geral. A gente vai ter um banco de varejo, banco de crédito mesmo, Santander, Bradesco, Itaú, enfim, que está responsável por operações de curto prazo e de crédito principalmente. Bancos de investimentos, onde as empresas vão até esses bancos para captar recursos, para investir na própria empresa. E as corretoras de investimentos, tá? Que é bem semelhante a um banco de investimento, só que é mais, digamos, uma estrutura mais enxuta e mais focado nos produtos financeiros, ok? Qual que é a diferença de você sair de um bancão de varejo, um Itaú, Santander, Bradesco, enfim, Banco do Brasil, Caixa, para ir para uma corretora de investimento ou banco de investimento? Porque os profissionais focados vão ser totalmente para a área de investimentos. Primeiro ponto aí. E um banco de investimentos, uma plataforma que é focada em investimentos, ela vai te oferecer serviços e produtos financeiros num viés um pouco mais amplo. Então, nos bancões, você vai ficar limitado àqueles bancões lá, tá? Já nas corretoras, você vai ter um acesso a produtos financeiros tanto no Brasil quanto lá fora. Então, essa é a grande diferença. Você vai ter um serviço melhor prestado e mais oportunidades, puramente por isso, ok? Porque é o nosso dever trabalhar com investimentos. Acabou. Como se fosse uma especialização, né? Se está fazendo algo especializado, você faz melhor. Exato. E o que você perguntou, como os clientes chegam a mim hoje é muito por indicação, mas no passado, a minha carteira de clientes, né, indicam novos clientes, enfim, mas no passado era muito por abordagem mesmo. Então, pegava uma lista aí no Google eu tentava muitas empresas no início, né?
de 100 empresas, ligava para eles para tentar marcar reunião. É o que a gente chama de cold call, né? Então, meu início de profissão era basicamente fazendo ligação. Hoje você trabalha mais com pessoas físicas ou jurídicas? Ambos, tá? Eu tenho uma carteira bem mista, mas eu tenho uma especialidade maior em pessoa física. Sim. Ok? Entendi. Pessoa física. Tem um público que eu atuo muito, não foi escolha, tá, gente? Não foi nenhuma escolha de exploração, foi algo que aconteceu, que são médicos, porque tenho muitos amigos médicos que foram indicando, enfim. E médico tem fama de fazer besteira, né? Bastante. Tem fama. Olha aí, os clientes, é bastante. Viu? Tem fama mesmo. Eu acho que poucos médicos realmente que eu atendo estão no caminho certo de alguma forma, mesmo você tentando, infelizmente. É engraçado isso. É bom até que eles escutem isso para ver a indireta. Não, é muito engraçado isso, porque é uma profissão que realmente, quando sai da faculdade, começa a ganhar bastante. E eu não sei se é por falta de amadurecimento, você já ganha bastante e já torra bastante. Mas é exatamente isso. E aí fica aquele ciclo eterno. Quando você tá mais velho, você já gastou o que você devia ter poupado no início. E ao contrário dos arquitetos que estão se ferrando e aí aprender a juntar. A gente tá se ferrando, tá aprendendo a juntar porque não tem outra escolha. Eu não sei, porque realmente tem muita fama. Liberdade financeira não vem, né? Exatamente. E aí, eu vou aproveitar esse gancho para perguntar sobre... A gente fala muito de liberdade financeira, busca a liberdade financeira. O que exatamente seria a liberdade financeira? Tá. Isso é... E como alcançar isso? Como ser uma pessoa Começa a livre, palpar, que eu tô presa. Alguém chamou um advogado aí, porque eu tô preso aqui. Estamos presos. Existem dois conceitos claros, né, dentro das finanças, que é independência e liberdade financeira, né? Independência é você não ser mais dependente de ninguém. Então, você alcançou sua independência financeira, você não precisa mais de seus pais, enfim, de familiares para se manter, ok? E a liberdade financeira... Mesmo que eu trabalhe CLT e bata meu ponto, eu sou independente. Você é independente. Beleza. Ok? Não, eu tô perguntando. Perfeito. E a liberdade financeira é quase que você se tornar livre mesmo do seu labore, né? Do seu fruto de trabalho. Então, não preciso mais trabalhar para me manter. Seu dinheiro já faz isso. Exatamente. Tá? Como é que você alcança isso? De forma bem superficial, mas se você tiver um método de poupar pelo menos aí 10% da sua renda hoje, mês a mês, em 30 anos você alcança a liberdade financeira. João, isso é surreal, João. 10%. João do céu, 30 anos, eu já tô... A gente vai ter que começar isso já quando acabar o podcast. Vamos fazer esse investimento. Eu já tô atrasado, João. Eu já tô atrasado, João. Tô atrasado. Esse é o grande ponto. Se você quiser antecipar... Nem tem 30, até feito, Mas eu tô cara. atrasado. Não tá atrasado. Tá? O importante é começar o quanto antes. Ah, beleza. 30. Senão lá na frente não dá tempo, né? Beleza, 10%. E aí, porque eu não tenho um valor exato, né? 10% do que eu ganho. Aí depende do que eu ganho. Depende do que você quer, claro. Perfeito. Não dá. Porque a pessoa fala assim, liberdade. O que seria liberdade, né? Vai variar para cada um, né, meu filho? Se a pessoa quer comprar uma Ferrari, vai ser um negócio diferente, né? Tudo acontece. É isso. O conceito não preciso mais trabalhar para me manter de alguma forma, porque eu tenho algo que me supre. Sim. Tá? Por exemplo, numa pandemia da vida, entendeu? Porque eu vou ser sincero, o que aconteceu comigo deve ter acontecido com muita gente. Na pandemia, eu formei em 2018, se eu não me engano. 2019 foi um ano bom para mim. Eu consegui fazer casa cor, tinha apartamento grande fazendo, tinha projeto acontecendo. Eu fui chamada por uma empresa de revestimentos para fazer, no início de 2020, um stand de vendas na Expo Revestir, que é a maior feira de revestimentos e tal, sem conhecer a empresa, sem nunca ter trabalhado na empresa. A empresa só viu meu trabalho no Instagram. Então, estava tudo acontecendo. Depois de um ano de formada, eu estava felizona. E tal. Aí, chegou em março, um piano caiu na minha cabeça. E aí, tudo parou. Toda a repercussão da Casa Cor, da Expo Revestir que eu fiz, despencou. E aí, eu fiquei aqueles 6 meses, tipo, isso não vai acabar, não. Isso é um filme, né? Que é isso, que sentimento horrível de improdutivo, de tudo que você construiu acabar e tal. E aí eu comecei foi a primeira vez que eu procurei uma corretora, nem lembro o nome, nem vou chutar, nem sei. Pode ter sido até CT, eu realmente não sei. E fiz uma conta na XP para botar um dinheirinho mínimo ali só para... Eu acho que eu fiz fundo imobiliário, inclusive, porque aquele negócio de receber todo mês era... Perfeito. Confortável. Caiu R$10 na conta, tava de boa, entendeu? R$10, você sorriu. Oxe, na pandemia, sem fazer nada, tava feliz.
E aí, nisso, eu comecei também se falava muito, as pessoas estavam muito na internet, era o jeito que a gente se comunicava, e tinha muito falando de criptomoedas, e começou aquele hype de jogos, né, que geravam criptomoedas que você vendia, você ganhava dinheiro e tal, não sei o quê. Eu comecei a estudar a cripto, eu falei, bom, se eu não estou trabalhando, meu dinheiro tem que trabalhar para mim, porque senão isso aqui vai acabar. E eu não só tô gastando. Pede iFood o tempo todo. iFood. Tome Red Burger, entendeu? E aí não dava. Então eu comecei a primeiro passo de procurar a parte de investimentos e ir para fundo imobiliário era por conta disso. E aí me deslumbrei pela parte de criptomoedas e foi bom enquanto durou. Agora já não está mais bom. Mas foi por isso. Então, quanto disso você percebeu que na pandemia aconteceu com as pessoas? Quantas pessoas... Na pandemia foi um sentido contrário para você? As pessoas acabaram tendo esse despertar na sua empresa para procurar, para poder investir, para poder fazer o dinheiro trabalhar? Você percebeu isso? Porque, para mim, foi a pandemia, de fato. Perfeito. Eu acho que a pandemia ela foi um divisor de águas para a vida como um todo, né? Tanto no âmbito profissional quanto pessoal, relações, enfim. E para as finanças não deixou de ser igual, né? A gente teve uma ruptura econômica, muita coisa mudou, muitos paradigmas foram quebrados também. E eu tive uma experiência bem legal também na pandemia que eu queria compartilhar com vocês, foi que eu também fiquei rendido, sem nenhuma fonte de renda, tá? A assessoria de investimentos na época, a minha carteira de clientes não pagava os meus custos mensais. Eu tive não era totalmente dependente, mas ainda morava na casa do meu pai. E ele tinha uma empresa que quebrou, sabe? Então, a minha reserva estava toda indo embora e eu não tinha mais uma luz no fim do túnel, digamos, né? De alguma forma. E aí eu resolvi, na pandemia, observando que tinha muito esse movimento educacional, de criar um curso para tentar ter uma renda extra, né? Uma receita extra. E na época eu criei um curso, ofereci para os meus amigos e falei, cara, preciso disso aqui, acho que é o que vai me manter. Estou vendo um movimento muito forte, as pessoas buscando, mas eu não entendo nada de tráfego, de Instagram. Eu nem era ativo no Instagram na época. Low profile. Low profile total, não sabia nem utilizar. Tinha o iPhone também, como você falou aí, não sei mexer até hoje em menos de 30% das funções. Foi porque, gente, antes, só para o pessoal entender, Dani estava perguntando como é que configurava aqui para mudar as cores da data e da hora. A data e da hora do iPhone. Realmente a pessoa tem o iPhone e não sabe usar. Não sei. É por isso que ele comentou isso. Pois é. Então eu estava nessa situação, precisando, e aí quando você está precisando é quando você mais corre atrás, né? Então eu criei um modelo, fiz e-book, um e-book mais de 100 páginas, inclusive minha digníssima aí corrigiu o e-book para mim também. Ela é oficial. Pois é. Ah, gente, nós temos plateia ali, nós temos agora uma plateia confortável ali no sofá, entendeu? Agora, calma, viu, amigos? Não é uma plateia gigante, não, calma. Plateia de um membro. Aos poucos vocês vão vindo aqui conhecendo. Nossa... Pois é, minha parceira Sádia. Então, criei todo esse material e comecei a oferecer para os amigos. E a condição que eu pedia para os amigos poxa, não sei nada, cara, de marketing digital, nada do tipo. Érico Rocha aparecia para mim direto, mas eu nunca tive dinheiro para comprar. Né? Aí falei, a única coisa que eu peço para a primeira turma que eu criei, né, é que vocês divulguem o material, sabe? Todo mundo vai fazer o curso gratuito e divulguem. E aí foi assim. O e-book era gratuito? O e-book e o curso foi gratuito para a primeira turma. Para a primeira turma, para os meus amigos, né? Sim. Foram separei aí 20 amigos. Droga, e aí todo mundo começou... Pois é, cara, era um curso de 5 semanas, duas aulas de 2 horas por semana. Enfim. Sádia, droga, viu? Opa, isso, velho. Porque o e-book foi mais no final, né? Nem ela se aproveitou do rolê. Aí, cara, eu pedi para os amigos divulgarem. E o que aconteceu nesse período? Foram 7 turmas fechadas, uma atrás da outra. Mês a mês. Para mim foi ótimo, né? Botou literalmente comida dentro de casa. E eu percebi justamente essa preocupação carência, maior né? do brasileiro. Eu falei, cara, tem algo para ser explorado aqui. Vou continuar. A assessoria, para mim, até então, não dava tanto retorno, mas eu via que tinha uma grande lacuna a ser preenchida. Sim. E comecei a perceber também que talvez até em algum momento esse ímpeto de curso online fosse cair, né? Sim. Então precisava ter uma perpetuidade maior. Por quê? As pessoas compravam o curso, mas não praticavam. Aquilo que a gente falou até um pouco antes também. Então eu vou continuar na assessoria que eu consigo permitir um progresso maior para a vida financeira das pessoas. Mas eu percebi isso na prática, tá? Existia muito interesse,
Só que o interesse, muitas vezes, ele vinha através da forma mais errônea possível, né? Que é você ver um vídeo de 30 segundos que vai te chamar a atenção para investir em algo que você tem zero domínio. Você não sabe nem qual era o conceito de uma criptomoeda, mas você via que uma pessoa semelhante a você ganhou muito dinheiro. Tá? Aí você tem... São gatilhos mentais, né? Eu queria falar um pouco disso também mais para frente, mas nós somos condicionados o tempo todo a gatilhos mentais, gatilhos e viés. E nas finanças isso impacta demais. Então, muitas pessoas chegavam para mim... Toma aqui, ó, faça esse dinheiro virar 1 milhão. Cara, R$1.000, eu quero 10 mil amanhã. Eu falei, se eu soubesse... Não tava amigo. Aqui, pelo amor, você acha que eu tava aqui conversando com você, amigo? Eu não tava nem vinha de coco, caipirinha, enfim. Eu tava nem conversando com você, eu tava de boa. Exato. Então, as pessoas iniciavam pelo caminho errado. E aí, o efeito Dunning-Kruger, né? Já ouviu falar nesse? Conhecem? Não, fale. Ah, você começa você não sabe nada sobre determinado assunto, começa a estudar um pouco, já começa a achar que sabe tudo. Você já é mestre. Criptomoedas. E aí você é quase que um gráfico, ele começa a linear, depois ele cai e volta, né? Sim. Aí você começa a estudar, né? Você chega nesse pico aqui, sei de tudo. Vou começar a investir em criptomoedas porque eu domino, enfim. Vem a primeira dor de cabeça, tá? Leva uma porrada, e aí você vê que não sabe nada e começa a estudar mais. Quando você começa a estudar mais, adquirir mais conhecimento, você vê que realmente você não sabe nada. Tá? Eu hoje, realmente eu te digo, eu não sei nada do mercado financeiro. Absolutamente nada. Mas eu sei um pouco mais do que a grande maioria da população. Então é meu dever tentar passar esse conhecimento, né? Então as pessoas iam muito por esse caminho errado. Estudavam um pouco. O mercado estava muito favorável naquele momento. Sim. Qualquer um ganhava dinheiro naquele período específico, tá? Logo após o crack lá de março, né, de quando estourou a pandemia, né? Após o crack de março, todo mundo ganhava dinheiro. Todo mundo. E sabe qual é a prova disso? Até um macaco, se comprasse bolsas aleatórias no mercado financeiro naquela época, ganhava dinheiro. Todas ganham. Todas. Isso foi um experimento social e científico. Pegaram um macaco aí que ficava escolhendo ações por códigos, né? Aí montavam uma carteira de ações com esse macaco. Cara, o macaco ganhava mais dinheiro. Ganhou mais dinheiro, inclusive, do que muito investidor grande aí. Pois é, por quê? Tinha muito dinheiro circulando na época, né? Por uma série de fatores, o governo precisava manter a economia girando. Então, incentivos e tudo. Exatamente. Tá? Tinha muito dinheiro em circulação, as pessoas estavam ansiosas, as pessoas estavam muito em casa, absorvendo todo tipo de conteúdo. Então, tinha muito esse efeito manada. Tinha vários ativos financeiros surgindo, então, NFT, criptomoedas, você nem ouve falar mais de NFT hoje, né? De alguma forma. Tá embaixo, né? Então... Pois é. Em todo tipo de investimento que você imaginar. E aí, foi dito certo, né? Muitas pessoas se posicionaram, mas se posicionaram mal. Quebraram a cara e chegaram depois falando que o mercado financeiro não era para elas. A cara quebrada aqui. E as criptomoedas não eram bons investimentos, que o mercado financeiro não era. Enfim, a gente teve uma péssima experiência e não fez digamos que o papel de entender onde é que a gente errou, né? Não é o mercado que é ruim. O mercado até é implacável. O mercado ele sempre vai estar contra você. Sim. Mas quando você sabe jogar com ele a seu favor, aí realmente você vai ter um bom fruto, né? Eu acho que é uma das coisas que eu já vi, tá? Acompanhando no Instagram, alguns comentários dessa galera que acompanha criptomoedas e tal. Principalmente Thiago Nigro, eu acho que fez algum comentário, se eu não me engano, ou alguma outra pessoa sobre criptomoedas. E as pessoas comentavam embaixo, sim, mas e bolsa? Também é arriscado. Eu compro, daqui a pouco cai e quebra a cara. Não é a mesma coisa? Não estou comprando ação, não estou comprando uma criptomoeda que eu acredito. Qual é a diferença disso? Porque, ao meu ver, eu posso estar errado, vou dar minha opinião, eu acho que é como as pessoas se relacionam com cada coisa. Eu acho que as pessoas que tenderam a se relacionar com criptomoedas viram o mercado de um jeito, como dinheiro rápido e fácil. E a maioria das pessoas, não todas, tem a galera que explora o mercado, que inclusive Thiago Nigro disse no livro que ele acha até errado. Ele não acha muito certo ficar fazendo esse negócio de comprar e vender como se faz em criptomoedas. Mais ou menos isso. Então, assim, como você vê essa relação? Criptomoeda arriscada, então o mercado financeiro é arriscado, a aposta esportiva, esse mercado que acabou abrindo aí para todos os lados, qual é o seu lado? O que você vê nesse sentido? Aposta esportiva, aposta em geral eu nem comento, né? Eu sou totalmente cético, eu acho que em algum momento você vai perder muito dinheiro, então eu deixo um pouco de lado.
E nesses mecanismos, né, de aposta, Mega Sena, Lotomania, enfim, não criticando quem faz, tá, gente? Eu não faço, particularmente é uma filosofia para mim, é que, na verdade, você acha que você está comprando um sonho de ganhar algo, mas quem está te vendendo aquilo está ganhando muito mais, né? Sim. Então, não é justo nesse ponto. Aí eu sempre descarto. Criptomoeda é uma tese que eu gosto muito, não invisto mais tanto, mas eu gosto, só que é completamente diferente de ação, cara, tá? A gente sempre tem que diferenciar. O mercado financeiro ele é muito amplo, ele tem milhares de possibilidades. E não é porque você teve uma experiência ruim em determinada classe de ativo, né, em determinado tipo de produto financeiro, que você deve trazer isso para todos, ok? Primeiro, qual que é a tese da criptomoeda? É de que no futuro o mercado financeiro global ele vai ser descentralizado, não teremos mais os atores que são os bancos centrais, né, regulamentando, e a gente vai precisar de algumas moedas em comum para todas as nações, que serão moedas digitais com várias características aí perspectivas. O investidor de criptomoeda mesmo, o cara que entende em suma como é que funciona esse mecanismo, ele hoje monta uma posição pequena do portfólio dele, para se isso acontecer em 10, 15, 20, 30 anos, ele vai ter uma reserva financeira para isso. Acabou, tá? O cara que fica tentando comprar e vender e especular, em algum momento ele vai perder dinheiro. Isso é fato. Tem pessoas que vão ganhar dinheiro? Tem, mas é menos de 1% da população. Em algum momento você vai perder muito dinheiro, porque você não vai conseguir bater o mercado. O mercado é implacável. Então, para quem gosta de criptomoeda, eu sugiro, entenda o veículo, saiba qual é o propósito dele na sua vida. Qual que é o propósito? Se o mundo tiver uma ruptura financeira no futuro e as criptos virem a ser o principal lastro, né, o que vai balancear as operações financeiras, você já vai ter uma posição nisso. Você vai estar à frente da grande maioria. Vai ser rico, talvez. Tá? Imagina, daqui a 15 anos o Bitcoin ele passa a tomar o lugar do dólar. E aí quem não tinha nada de Bitcoin vai estar ruim. Mas quem tinha alguma coisa vai ser rico. Entende? Então esse é o ponto. Você deve enxergar dessa forma. Sim. Enquanto isso, a criptomoeda pode subir 200%, 300%, enfim. Vai comprando de pouquinho em pouquinho aí, fazendo a sua reserva. É a minha filosofia. Sim. É a minha linha. Ah, João, eu quero especular. Cripto caiu, eu quero comprar barato, quando voltar a subir, quero vender. Ok, tente fazer, mas o mercado vai estar sempre contra você. Em algum momento você vai entregar boa parte do seu lucro. Tá? E com que base eu falo isso? Né? Acompanhando. Eu conheci muito mais gente que perdeu dinheiro do que ganhou. Na verdade, em criptomoeda eu não conheço ninguém que teve essa postura e ganhou dinheiro. Sim. Até conheço muita gente que caiu, inclusive, em esquemas de pirâmide financeira envolvendo criptomoeda, né? E aí não só perdeu dinheiro, participou até de um crime, querendo ou não. Exatamente. Então foi cúmplice, querendo ou não, de um crime, né? Mesmo sem saber. Então esse é o primeiro ponto. Já uma posição acionária, olha a grande diferença, né? Quando você compra uma ação, você compra uma participação de uma empresa. Sim. Eu me tornei sócio de uma empresa. Eu comprei ações do Tag Cash aqui, eu me tornei sócio de vocês. Então eu vou ter todo o direito e responsabilidade de acordo com o patrimônio que eu investi. Tá? Por que é importante a gente diferenciar? Porque você tem um bem, você tem uma participação societária. E isso aí, para o longo prazo, tende a te trazer um retorno maior. Quando eu vou investir no Tag Cash, o que eu vou buscar basicamente de vocês? Um retorno. Eu acredito que a empresa está voando, vai continuar voando, vai trazer muito retorno financeiro e eu, como sócio, vou ganhar. Essa é a minha visão como acionista, né? Como sócio de vocês. E essa é a visão que a gente deve carregar como investidor. É entender que as ações, elas são uma das ferramentas que nós vamos utilizar na construção patrimonial. Então, eu vou comprar várias ações aí ao longo de minha vida para chegar no futuro, por exemplo, quando eu quiser ter a minha liberdade financeira, as minhas posições acionárias vão me trazer uma renda passiva, né? Uma posição de sócio mês a mês que vai suprir as minhas necessidades. Eu não vou precisar mais trabalhar porque a minha posição acionária vai estar suprindo para isso. Só que no meio do caminho, quando você compra uma ação hoje, você pagou R$10, por exemplo, ela vai oscilar para caramba. Tá? Você pagou R$10 hoje, amanhã ela vai estar custando 11, no dia seguinte 9 e por aí vai. Você não deve acompanhar isso, puramente o preço do papel. É entender o quão aquela empresa está te entregando de resultado, qual o valor que aquela empresa está te entregando. Às vezes a pessoa compra e tem essa alteraçãozinha, para você, vou vender. Pois é. Porque, na verdade, a ideia é acumular. Acumular. Seria o mesmo observação que ele fez com a cripto, né? Você está especulando no mercado. Exato. Seja em uma coisa ou em outra. E, mais uma vez, quando você especula, imagina, tá? Vamos fazer a seguinte análise. Eu trabalho para um banco de investimento, ok? Vou utilizar aqui a XP Investimentos. A XP Investimentos é um banco hoje que tem 1 tri sob custódia. Desse 1 tri aí, ela tem bastante... Vou pegar nem a XP, só a Act.
tá? Vou pegar só a Act, hoje a nossa empresa tem 6 bi, uma empresa aqui da Bahia. A gente tem uma custódia de 6 bi de reais, ok? E a gente tem operadores financeiros que fazem operações dia a dia com informações das mais privilegiadas possíveis. Então, a gente entende, de alguma forma, acompanha o mercado, né? Informação privilegiada, tá, gente? Que a gente acompanha a notícia, tá? Ninguém tem informação privilegiada não, até porque é crime. Sim. Mas a gente acompanha a notícia dos melhores canais e portais disponíveis possíveis, ok? Se a gente acompanha, a gente está já à frente de um mero investidor que está começando. Nós que somos uma empresa, querendo ou não, nacional, mas de pequeno porte, a gente está à frente. Agora imagine um grande banco de fora que vem com trilhões de dólares, enfim, para investir no Brasil de alguma forma. Você, quando está especulando, você está indo de frente a ele, porque na especulação, alguém está perdendo dinheiro. Sim. Você acha que esse banco, com milhares de tecnologias, operadores financeiros, enfim, vai perder para você? Você acha que você vai ter mais informação do que um gigante desse? No mercado financeiro não tem Davi e Golias, não. Golias sempre vai ganhar, infelizmente. Tá? Então, para quem é pequeno investidor, principalmente especular, é uma grande forma de perder dinheiro. Você falou de pequeno investidor, me veio um insight aqui. Você deu exemplos aí de, você já está solvente, e aí você vai passar por fase tal, e vai investir, e vai estudar e tal. A grande maioria não é solvente. Não é. Né? A gente parte, quando se fala de investimento, na minha cabeça, vem sempre partindo de alguém que já tem alguma coisa. Né? Aquela pessoa que até lê sobre, vê e fala, poxa, eu queria começar a fazer isso aqui, sabe? Mas ela não é solvente, ela ela está sobrevivendo, né? Ela está ali pagando as contas e tal. E não fica nada. E não fica nada. É mais difícil, né? É muito mais difícil. E quando a gente vê esses gatilhos, como você fala, né? Na internet, dizendo que é simples assim. Mostra um carro importado, maravilhoso. Aí, tudo certo. Paz, fica sem comer, 2 refeições. Esse dinheiro da refeição você junta aqui, ó, todo dia, que você vai conseguir pegar 1 milhão em 55 anos. Isso me incomoda, né? Isso te incomoda? Bastante. Primeiro que não é o tipo de abordagem mais saudável, né? Porque você cria uma expectativa e muitas vezes uma ansiedade naquela pessoa que ela passa a se sentir realmente o cocô do bandido, né? Porque ela não está organizada financeiramente para isso. E segundo, que é muito uma venda de ilusão, né? É você querer depositar a sua expectativa, o seu sonho, simplesmente porque você viu o sonho de uma outra pessoa. Ou a realização, que muitas vezes nem é a realização, né? Um carrão alugado que ele utilizou para captar aí leads. Até do amigo do lado, do vizinho. Do amigo do lado. Então, essa não é a abordagem. Eu gosto de trazer sempre a visão de que a gente precisa se organizar financeiramente, é um fato, tá? E por que a gente precisa se organizar financeiramente? Não é nem uma questão de ter um luxo no futuro. É uma necessidade. Vamos parar para pensar que o Brasil ele já passou por uma reforma previdenciária e vai passar por várias outras. O Brasil ele é um país deficitário. A gente gasta mais do que a gente arrecada. Independente do governo A, B, C ou D, isso aí nada impacta. Nós gastamos mais do que arrecadamos. E a Previdência Social ela é uma grande lacuna. Sim. Então, em vários momentos da nossa vida, a gente não vai poder contar com isso. Tá? A gente não vai poder contar com o Estado para nos suprir. E é uma pergunta básica. Isso aí, para todo mundo que está assistindo, e até para vocês mesmo. Os pais de vocês, tá? Tiveram quantos filhos? É para falar? O meu? 2. 2. Meu pai é um touro reprodutor, 4. Não vamos usar ele como exemplo. Comigo 5, Deus. Eu acho que é 5. E minha mãe só eu. Só você. Filho da Vamos usar sua mãe como exemplo. Ufa, é mais fácil. Deixa o touro reprodutor pra lá. Os seus avós tiveram quantos filhos? 4. 4. A minha avó, a toura. Você quer vivo ou morto? Porque foram 13. 13. Tá, 13 filhos, imagine. Valha-me Nossa Senhora. Agora eu vou fazer a última pergunta antes de concluir o raciocínio. Sua Vocês família não pretendem vai ter servir. filhos e sim quantos? Sim, mas... Eu vou Negócio deixar de- 2, porque eu Eu não quero gostaria, eu gostaria de o 2. dela e o meu. Mas pela realidade, pelo tempo que já tá Pronto, 30 é o meu e o batendo dela. na cara, acho que 1. É o meu e o dela. Não, é o meu e o dela. O meu é 0. Ok. O dele é Ela vai zero, ser né? os Você não 2. quer filho? Não, quero não. Tô em paz. Ele que tentou Eu ter irmão, espero- ele ficou É, assustado. eu quero... não, só se mudar minha cabeça, mas hoje não. Hoje eu tô em paz. E acho que as palavras têm poder. Deixa os 2 dela aí. Eu infelizmente quero, eu queria pensar como ele, porque eu Felizmente custo. não. Oxi, é coisa boa. É benção.
Não sei se vocês pegaram o raciocínio, tá? E o pessoal também. Foi diminuindo, né? Exatamente. Imagine que a Previdência Social hoje ela é uma pirâmide. Sim. Onde os mais novos estão pagando para os mais velhos. Não tem que pagar essa galera, né? Exatamente. Em algum momento vai dar merda, né? É. Desculpem aí o... Pode palavrão? Então. Pode! Ave Pode Maria, tudo. pode. A sorte é que a galera tá saindo mais tarde de casa, tá explorando um pouquinho Pois mais é, os pais. Exato. Mas, em algum momento, essa lacuna tem que ser preenchida. Então, você não vai contar com o Estado mais. Se você vai contar com o Estado, imagine quando você completar lá 70 anos, não vai conseguir mais fazer nenhum podcast. Você não vai conseguir mais olhar para a cara dela e vice-versa. E aí? Você vai precisar de um colchão financeiro, né? Alguma coisa que te mantenha. Então, a minha linha de raciocínio é, a gente precisa começar a investir o quanto antes, pensando nesse futuro. Pagar os remédios, que são Ok? caros. Beleza, quero ficar rico, quero ter carrão, quero viajar pra caramba, enfim. Aí não é investimento. É um não, plus, cara. né? É um mais. Talvez empreender, É. é você buscar uma outra linha de raciocínio. O que é investir, tá? O investir ele está de acordo com 3 pilares principais de uma vida financeiramente saudável. Quais são os 3 pilares principais? Gastar de forma consciente. Então, por exemplo, o que você trouxe aí. Talvez essa pessoa que não sobre nada, ela precise reaver os gastos dela. Ela precisa chocar. Primeiro passo, né? Fazer o que 90% das pessoas não fazem. Entender como é que estão os gastos. Botar ali na listinha. Fazer Exato. a listinha O do que mínimo. é realmente... Ok? Pô, uma que é que ela planilha, gasta? um caderninho, enfim. Então, é o primeiro passo. Dentro do nosso orçamento familiar aqui, né? A gente tem uma vez no mês pra gente fazer essa Reorganizar. Pô, mas tipo assim, gente, quem não... a gente gasta menos de meia internaliza, hora. internaliza isso aí mesmo, porque quando você para assim, você vai ver, bota onde você fala assim, pô, velho, isso aqui não precisava não, velho. Isso aqui eu podia. Não, e o pior é que quando Podia fica ter. aquele dinheirinho na mão, eu odeio dinheiro na mão. Porque eu acho, abre a bolsa, aí tem 10 reais solto. Aí eu, 10 reais, vou comprar um hambúrguer ali. Aí tem 20. Aonde? É de burger? Onde você compra Não, hambúrguer? não tem. não E tem. tem, deram um exemplo, pô. É de burger tem Enfim. que fazer um low cost. Pois é. Nem o Smash, velho. Smash do Smash. Não smash. Mas assim, sei lá, vai indo. Quando você vê, eu, sei lá, tinha 200 reais na bolsa em dinheiro. Foi pra onde? Em balinha esse negócio, Vai sumir. Então a gente vai gastando, pelo menos no cartão, quando vem o saldo diminuindo, você toma um susto, fala, Exato. porra, cadê meu dinheiro? Não é? Mas na bolsa vai indo, entendeu? Eu já vi até, foi quem? Natália Arcuri. Sim. Acho que é Natália Arcuri. Que uma vez eu vi um vídeo dela, assim, um negócio ela falando assim, que de uma técnica dela lá, que gostava de dar o dinheiro a pessoa, ela tinha um programa, alguma coisa assim, porque ela disse que doía mais você tirar o dinheiro Pra pagar do que no cartão. Você passa o cartão. Você passa esquece 10 que aquilo vem, né? Mas isso é um Ela Uma disse- tática. é engraçado. Dói. Acontece mesmo. Eu me sinto assim, inclusive, quando eu pago no dinheiro físico. Eu sinto. Eu sinto. Mas enfim, aí voltando, o gasto consciente, né? Você se organizar para saber quanto você está gastando, cara, uma vez no mês você vai sentar, como eu estava falando, né? A gente senta, faz a nossa conciliação lá mensal para meia horinha, né? Para mim é o melhor momento do mês. Quase pega a pipoquinha para aproveitar. Para ela é o terror. Para ela é o terror. Ele fica feliz, vamos Não, fazer. ela fica no estado deprimente depois, que eu fico me sentindo mal, mas é isso aí, né? É isso aí, exposição. Exposta. Mas mentira, agora nos últimos meses ela tá até melhor do que eu, tá mais consciente, inclusive. Oh, Então, Mais consciente? Arrasou, então. agora, Saad é bem... Eu não acho Saad é muito... eu botei ela no rumo nessa parte aí. Não, mas Ela acho melhorou muita coisa minha, mas eu também trouxe essa parte aí. que tudo ilusão. O relacionamento bom é assim, um vai melhorando o outro. Pelo E... amor de Deus. Então, é um pequeno tempo que você vai gastar para entender como é que tá suas finanças, cara. Às vezes você tá gastando, sei lá, R$1.000 de Uber sem nem perceber. Porque é uma viagemzinha de R$7, de 9, por aí vai. Cala a boca. Cala a boca. Já passei uma fase que eu Sabe? gastava um valor assim... Então, Não era R$1.000, mas, pô... entender esses gastos, né? Os seus hábitos de consumo, ok? Primeiro passo. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é investir de forma inteligente. E o que seria investir de forma inteligente? Entender que o que vai te trazer dinheiro mesmo é o seu trabalho, tá? Investimento, ele é um meio. É uma forma de você rentabilizar o seu capital para, no futuro, você ganhar pelo menos da inflação. Para o seu dinheiro lá daqui a 30, 40, 50 anos, ele pelo menos ser um patrimônio que vai manter você para o resto de sua vida. Então, investir de forma consciente e inteligente é isso. Então, nada de pegar 100% do que você acumulou e comprar de ativo de risco.
sem, no mínimo, entender como é que funciona, sabe? Todas as diretrizes. Então, investir de forma consciente e inteligente é fundamental também. Talvez para esse pilar aqui você precise de uma ajuda profissional. E o terceiro pilar, cara, é sempre buscar uma alta geração de renda. Então, João, estou bem confortável com o que eu ganho hoje, ok? Meu esquemazinho aqui, CLT, funcionário público, enfim. Me sinto bem, tenho a minha vida aqui, ok, tranquila. Não preciso de mais do que isso. Sem problemas, você vai manter o mesmo padrão de vida para frente. Mas se você está vendo um videozão de carrão, de viagem, disso tudo, e você quer aumentar o seu padrão de vida, não tem receita de bolo, cara. Você vai ter que trabalhar mais para isso. Aí você vai ter que buscar sair do investimento dos gastos conscientes e ir mais à frente na parte de alta geração de renda. Então, empreender, buscar outras fontes de renda, escalar o seu negócio de alguma forma, tá? Sair do feijão com arroz, porque não vai ter como. Não ache que você vai pegar a parte do investimento inteligente, comprar uma ação milagrosa que vai multiplicar o seu patrimônio por 10 em um dia. Não vai. É muito mais fácil, é quase que certeza que você vai perder dinheiro do que ganhar. Então, entender isso aí para mim é fundamental. Quando você fala que as pessoas não caem muito nesses paradigmas, né, é porque vão justamente por não entender esses pilares, né? E aí, o fator principal. Vai com sede, Vai com aí sede. É buscar, se atrapalha. Por isso que o conhecimento acaba salvando, né? Às vezes até você precisa quebrar a cara para entender e, quem sabe, buscar o conhecimento também como todo. Mas, Sinto cheiro de Red no negócio, no recinto. Rapaz, é um ela cheiro. Já apareceu ali com a... Já desconcentrou, pô. Concentrou tudo. Vai ela. Não, filho, não faz brincadeira não, rapaz. Me dá logo. Vai buscar, menino, que ela não quer aparecer. Ela fazendo brincadeira. Nossa parceira de fé, nossa camarada. Red Bull. Tá escalonando. Ó, Tá ganhando dinheiro. Rio Vermelho, lojinha nova. Arrasando. Agora daí, nossos vizinhos. Tá mais perto, vai chegar mais quentinho aqui pro Tag Ou Cash. então a gente passa aqui, come, depois a gente vai lá, passa, come. Brincadeira pelo prejuízo. Tremendo. Muito obrigado, né, mas gente, mais uma vez. Eu não conheço, eu nem falei da Red, né? Era pra eu ter falado, inclusive. Tem que seguir aí, Obrigado arroba aqui. Red Burger. Reg Burger _, por favor, nosso patrocinador oficial, Maravicheros. Isso. E como a gente falou, colocar uma loja nova agora no Rio Vermelho. Isso. Parabéns à galera da Reg. Arrasou, tá linda como sempre. Ó, arquiteto que tá falando, viu? Gostei. Mais uma loja aí para atender a gente, certo? Muito obrigado, que a gente perpetua aí por mais 1 ano, 2, 3. E temos hambúrguer aqui. O que é que temos hoje aqui, Pri, para nosso convidado? Simple Red, uma batatinha para nosso convidado. Para o nosso convidado Maravicheros. Obrigado. Né? Mais uma. Pode comer agora, pode comer depois, como você quiser. Porque tem gente que fala assim, o pessoal pega assim e fica assim, ai... eu como feio na câmera. Já pegou a câmera e se filmou assim comendo, falou, deixa eu ver aqui como é que eu comendo aqui. Goca filma chorando, né? Então comendo deve ser uma coisa normal também. Goca, rapaz, no final de semana, encontrei ela 2 vezes, ou foi 2 ou foi 3, não lembro. Tá morando aqui, ela é? Não, ela voltou agora, e aí, enfim, tava lá, e falei, Goca, e aí, tudo bem, tudo? Chorando muito na câmera, como é? Porque só chorar na câmera. Gente, se a pessoa tá chorando, João, tá chorando assim, ai, perdi, criptomoedas voaram. Aí você vai tirar uma foto, vai mandar pra alguém chorando assim? Meio estranho, né? Você manda? Eu não mando foto chorando, não. Também não. Acho que é estado de... Se eu tô chorando, eu tô mal, eu quero tirar foto pra quê? É Eu difícil quero ficar também, mal. né? Cabeças. Eu quero ficar mal ali, ó, posição fetal, no ostracismo. Eu não quero mandar foto pra ninguém. Agora eu quero fazer perguntas mais práticas, seu João. Ok. Eu quero ter pergunta mais Você quer? prática. Vá. Não, eu quero... Vamos imaginar salário mínimo. Ok. A pessoa consegue poupar aí 30%, vamos dizer. O quê? Ou é difícil? Como é, amigo? Tá me chamando de liso? Quer botar 10% pra ficar mais real? Não, era um chute. Pelo amor de Deus. Você tá louca? Pera aí, velho. Isso era um exemplo. Pô, a galera aqui tá pesada, Não, velho. filha, Tá bom, 30%. 10%. A pessoa podia ter carteira assinada, ganhar um salário mínimo e ganhar um dinheiro por fora. Não, Oxi. não. Tá falando salário. Você falou salário. Isso, salário mínimo, poupa 10%. Essa pessoa tá começando. Conseguiu, tô guardando, aí pouco, mas você aconselha a começar. Sim. Qual o investimento que você falaria assim, comece por aqui? Eu escuto muito falar de CDB. Ok. E tesouro direto. Tesouro direto. E o CDB tem muito esses cartões virtuais agora, prometem 100% do CDB. 35. TDI, isso. Você vê que eu tô sabendo muito, velho. Caraca, sei demais.
E aí, o que é que você diria para essa pessoa que está com pouco dinheiro, está começando? Você já disse que não recomendaria nada agressivo, algo mais tranquilo, mais certo. Mas por onde? Qual dessas opções que a gente escuta mais falar você recomendaria? Primeiro, eu não posso fazer nenhum tipo É isso, eu me lembrei depois. Mas... Depois que eu perguntei, eu falei, posso caraca, dar ele não conselho. pode. Eu não vou Ok. falar produto direto, mas eu posso dar conselho. Tá. Aham. O primeiro passo fundamental, você já deu, você já está poupando dinheiro, maravilha, palmas, ok? Sobre a questão do percentual, né, 10 ou 30, é difícil você poupar 30% hoje com o salário mínimo, Verdade. porque está tudo caro, né, muito caro. Caríssimo. Mas é ideal que pelo menos 10%. Sim. 10% eu acho que dá para a gente se organizar. Seja para um salário mínimo até para um salário maior. Qual que é o primeiro passo mesmo para o investidor? É compor o que a gente chama de uma reserva de emergência. E o que seria uma reserva de emergência? Você não pode pensar em nenhum outro tipo de investimento sem ter uma reserva de emergência. João, eu já tenho um perfil de risco arrojado, já entendo, já quero começar comprando aí todas as classes de ativos de risco que você imaginar. Esqueça. Eu vou te escaldar. Tá fazendo besteira, tá? O que é uma reserva financeira de emergência, né? É você ter um nível de acúmulo financeiro suficiente para te manter pelo menos por 6 meses. Vou embora. Tchau, gente. Acabou aqui pra mim. Mentira, brincadeira. Eu tenho, mas eu dei uma beliscada nela esses Ok. tempos aí. É uma reserva de emergência, né? Eu dei uma beliscada nela. A própria palavra Mas não era fala. emergência, João. Não era emergência. Você precisou Um pouco do dinheiro? fútil. Precisei, mas Tudo foi bem, fútil. cara. A gente não pode também Acontece, ter essa né? autocobrança, né? Só o fato de você ter uma poupança já é bem à frente. Mas aí em Pode se poupança... acomodar também. Mas não pode ficar na poupança ou fica na poupança? Não, de forma alguma. Mas se você não for se for tomar uma decisão errada, não é melhor deixar até na poupança, né? Sim. Então, Deixa lá escondido, exato, largado do da que minha comprar besteira. Então esse é o Mas, primeiro passo primeiro difícil, passo. na verdade. Porque Difícil. é difícil você E, ó, conseguir sobrar no dinheiro ao mínimo, ponto de no ter 6 mínimo, meses. Ok? É. Por quê? Se você é um profissional liberal, Uhum. autônomo, 12 meses no mínimo. Tá? CLT tem uma previsibilidade maior, 6 meses. Ok. Já dá para começar a pensar em outros investimentos. Se você é autônomo, liberal, 12 meses. Mas igual aquele meme. Tá certo isso. Meu irmão. O 12 ideal meses. seria a sua renda mensal. Sim. Mas aí pode ser os seus gastos mensais, né? Como o gasto está muito de acordo com a renda, vai acabar A gente dando acaba elas ali por elas, brigando. né? Fica ali brigando. Sempre. Né? Elas por Impressionante. Você acha que, tipo, eu vou ganhar mais dinheiro e vai sobrar mais. Porra nenhuma, você gasta mais. É sempre assim. E sobre classe de produto, essa reserva de emergência ela não pode de forma alguma estar em nenhum tipo de ativo que tenha o mínimo de risco possível, tá? A gente tem que buscar ativos ultraconservadores. E aí, descartando a poupança, o que a gente tem de opção? CDB de banco digital, ok, é uma boa opção, remunera lá diário. Só tenha muito cuidado porque muitas vezes você deixa lá no roxinho da vida, enfim, o dinheiro está muito fácil também, né? Então você consegue movimentar ele a qualquer Abre, momento. olha ali. Pois Gasta. gasta e tal. Cria algo para deixar ele separado. É importante ter esse separo. Talvez até uma conta só para isso. Sim. Ok? Ou tesouro direto, né? O que seria o tesouro direto? Lembra que eu falei que o Brasil, o país em geral, ele é deficitário? Ele precisa a todo momento estar se financiando. Sim. Então ele ganha dinheiro através de impostos, cobrando impostos, ou ele emite título de dívida. Ele pega dinheiro emprestado de quem tem dinheiro sobrando, Tem dinheiro, exatamente. através do tesouro direto. Sim. Tá? Então, é o veículo mais seguro da nossa economia em se tratando de investimentos. Por que é o mais seguro? Existe uma premissa, né? Se o Brasil quebrar e o Tesouro for dar um calote, né, ele vai imprimir mais dinheiro. Uhum. Ele detém a máquina, a impressora de dinheiro, né? Então, tem essa perspectiva favorável, ok? E se o Tesouro Direto quebrar, se o Brasil quebrar e todo o resto quebrou também, não vai Aí ter não muda nada, né? Já tá na merda. Aí o quebra todo mundo quebrado. Você falou de o Brasil quebrar, a gente falou de poupança e me Rapidinho, não é sugestão de investimento, tá? Conselho. Aham, Mas, não. rapidinho, eu só fiquei com a dúvida. Se eu botar o mesmo valor no CDI, né? Ou no CDB. E eu no Tesouro Direto, como é com relação ao imposto? É igual. É igual. Certo. Tá? O retorno, o que é um CDI primeiro, tá, gente? Você tá com dúvida aí? Tô vou toda troncha aqui. explicar. Você concorda que quando você vai investir, você precisa ter um norte, uma referência para saber se o seu dinheiro está rendendo bem ou não? Uhum. O CDI é isso. E o que seria o CDI na prática?
é a taxa praticada de juros entre os bancos, certificado de depósito interbancário. Os bancos fazem a operação financeira entre si. O Bradesco empresta para o Santander, que vai emprestar para o Itaú e por aí vai, diariamente. As tesourarias de banco estão sempre emprestando dinheiro entre si. E elas cobram a taxa de juros toda vez que emprestam, né? Eles não são amiguinhos. Eles vão cobrar. Essa taxa de juros é o CDI, que vai ser o nosso norte, o nosso referencial, ok? O CDI ele anda muito em linha com a taxa básica de juros do Brasil, que é a taxa Selic. A taxa Selic é o que o Tesouro Direto vai praticar em relação aos investimentos dele, como referencial para os investimentos dele. Então, CDI e Tesouro Selic andam muito de mãos dadas, né? CDI a gente utiliza mais para aplicações em bancos e Tesouro Direto para... e Selic para o Tesouro Direto, ok? Então, o CDI é o norte. Se o seu investimento está acima do CDI, ótimo, é o que você deve buscar. Um investimento pelo menos igual ao CDI ou acima dele, porque ele é o mínimo que o mercado está praticando. Se está abaixo do CDI, por que a poupança é tão ruim? Porque a poupança rende somente 70% do CDI. Sim. Se o CDI hoje é de 10%, a poupança rende 7%. Então, por isso que a poupança é tão ruim assim, né? Sim. Nesse aspecto. Ok? Ok. Sim, você falou. Continue. Voltando ao que eu Voltando ao que eu te Entendeu? cortei. Ficou claro? Entendi. Perfeito. falou de poupança e quebrar e tal. E aí eu me lembrei da benção do Plano Collor lá, né? As pessoas mais Ele velhas. não era nem nascido, Mas vai trazer isso entenda, aqui. sabe o que eu vou trazer? Porque as pessoas mais velhas, elas têm um pouquinho... A gente está tendo acesso agora, pessoas mais jovens, a essa questão de CDB, CDI, Tesouro Direto, entender como é que funciona essas questões e tudo mais. O acesso à internet, à informação. Mas a galera mais velha é mais resistente ainda gosta, acho que ainda gosta da poupança, tem esse medo de botar o dinheiro lá Mas a o poupança povo que foi pegar... confiscada. Né? E pegar lá o dinheiro e tal. No Brasil tem muita gente ainda que guarda dinheiro em casa, né? Sim, Assim, total. tem Mas um- não é tanto assim, não. Tem muito, mas hoje é muito mais veículos bancários. Bancário. Sim, mas foi só uma constatação que você falou isso aí, eu lembrei que ainda tem a galera mais velha que ainda tem um pouco de Conservadores, resistência né? conservadora com relação a isso de investir mesmo, né? Claro que eu não estou falando de grandes investidores aí, que tem uma galera mais velha que é grande investidora que realmente trabalha com isso, né? Mas o médio baixo porte de questão de guardar grana normalmente usa a poupança ainda. E eu vi, não sei aonde, poupança só existe no Brasil? Esse instituto da poupança em si? Fora a galera guarda dinheiro assim, poupança, guardar aqui vai render o mínimo do mínimo do mínimo? Tá. Porque- Veículo a título de poupança, eu não sei te dizer. Aí confesso que, na verdade, é porque a poupança é um tipo de aplicação financeira, né? Deve ter semelhantes em outros países também. Com Mas é porque rendimento... A poupança do Brasil, ela foi durante muito tempo o principal veículo de aplicação, né? O mercado financeiro antes ele não era tão acessível. Então é importante a gente frisar isso também. A gente não tinha tantas opções quanto hoje. Sim. Ok? Então a poupança durante décadas, enfim, ela foi o principal veículo, tá? Antes, para você acessar algumas classes, por exemplo, o próprio Tesouro Direto, ele não era disponível para pessoa física antes de 2010. Para você investir no Tesouro Direto antes, você tinha que pegar um fundo de investimento dos bancões lá que iam comprar participação no Tesouro Direto, que só era vendido para CNPJ e não para CPF. O dia você baixa o aplicativo, abre a carteira... Na hora. Porra, agora o gerente de banco deve ficar... Quando deu esse boom, até ficou... Puta que... Mas porque ele continua ganhando, cara. Continua. E outra, antigamente Mas era entenda, só mas CNPJ, querendo agora ou não- CPF é mais opções de ganho, né? Mas querendo ou não, Ó, entenda uma coisa. produto banco- para ele, não? banco Era um sempre vai produto ganhar. para ele. O Mas quê? era mais um Poupança? produto para ele. Não, que ele vendesse essas... Não, mas ele, essas, se você comprar diretamente ou não, ele continua ganhando. É. Não importa. Ele não precisa ser... Por exemplo, eu tenho um cliente. Se um cliente investir em determinado título, tá? Eu vou ser remunerado de qualquer forma. Se ele fizer por conta própria. Besta vai ser ele que vai perder o intermédio, né? Ele poderia ter uma pessoa para fazer o trabalho por ele. mas o próprio cara do banco, ele não tem nenhum plus por ter feito você pegar o seu dinheiro e fazer através dele? Aí eu não no sei, banco tá? dele? Porque realmente Não é possível. a minha atuação é diferente de banco em Aham, geral. estou falando de banco Mas mesmo, a acredito galera que não. de banco. Acredito que não. Eu acho que quando eles vendem o produto, tem um negócio de metas, com certeza. Aí depende, tá? Mas se o cara fizer por conta própria, eu acho que ele não vai ter Ah, Faz sim. diferença. nenhum impedimento. Não sei, ok? Não sei. Outra... No meu caso, não muda nada. Não muda nada para ele, rapaz. O homem do dinheiro, vai botando dinheiro pelo bolso assim.
Depois dessa conversa aqui, eu vou pegar aqui, ó. Toma aqui meu dinheiro todo, fazer igual o cliente insuportável que ele não gosta. Dê um jeito aí, meu irmão. Eu quero em 2 anos 1 milhão. Você é o cliente suportável, né? Eu quero em 2 anos, viu? 2 anos 1 milhão. Também quero. Um milagre, né? Eu vejo muito pessoal falando assim. Rapaz, venda a sua casa, vá morar de aluguel. Ih, adoro esse assunto. Você não gosta? Vou até botar Eu me consertei também, eu adorei. Venda a sua casa, entendeu? Vá morar de aluguel, pega o seu dinheiro todo, vai investir, entendeu? E com a renda do dinheiro, você paga o aluguel e ainda sobra. Olha aí, Olha aí, que que coisa maravilhosa. Aí uma pessoa aqui no sub-30, quase, entendeu? Querendo um canto para se encostar, que não pode mais morar com pai e mãe. Não tem negócio de, o tempo é relativo. Eu quero. Podia ser com 50, mas... Negócio de tempo é relativo, vai eu sonhar. quero, Deu isso entendeu? também. Eu tô no meu time. Aí eu adoro essa frase maravilhosa assim, entendeu? Vem da sua casa, então o dinheiro que você vai comprar a casa, não compre não, rapaz. Compre não, não negócio disso não. Bota o dinheiro ali para investir. Vai, E aí, eu complementando a pergunta, né? E aí, a gente quer o que na sua opinião, é um conselho, não um conselho, a sua opinião, o que seria financeiramente você vindo, assim, que você acha que é mais vantajoso ou depende de cada Eu acho situação? essa pergunta aí você vai embolar tudo, mas vai lá. Vai lá, Vai a cabeça dele mesmo. Vá. Comprar à vista, eu acho que é sempre a melhor coisa, né? Mas é mais difícil. À vista, Vou até financiar. melhorar mais ainda puxar. A Vou vista fechar o financiada. terno. À vista, financiado ou alugar? Tá. E o consórcio? Consórcio. Tem consórcio também. Tem consórcio. Quase eu faço pronto, consórcio, agora a viu? gente Você vai tá falando morar. com a pessoa que quase botou o dinheiro todo no Ela consórcio. quase fez um consórcio aí. Não é ruim, mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro Agora, ponto. desse negócio aqui que eu vou anotar aqui agora, meu filho. A galera, Agora ficou todo mundo ansioso, é isso? o que eu acho mais engraçado é que todo mundo que geralmente vende que você deve não ter imóvel próprio, vender sua casa própria, enfim, para viver de Tem o próprio, né? E muitas vezes tem uma casona, compra, enfim. É. Eu gosto muito de voltar àquele conceito inicial do DNA financeiro. Tá? A nossa relação com o dinheiro é única. Eu vou até contar uma história engraçada do meu dia a dia, né? Eu já estou no mercado financeiro há algum tempo, como vocês anunciaram, né? 10 anos. É porque ele começou com 8, gente. Mais ou menos Gostei, por aí. lisonjeado. Mais ou menos aí ele começou. Lisonjeado. Tá vendo aí? Sádia fala que eu parecia mais velho que ela. E por que essa história é engraçada? Porque é uma grande frustração de minha vida. Lembra daquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? Uhum. A pessoa Lá em que eu casa não também tem essa. convenci a investir financeiramente falando foi minha mãe. Eu nunca consegui ter minha mãe como cliente. Até hoje, Até hoje. É mesmo? aqui Até quem hoje. manda sou eu, meu irmão. E, cara, eu que sou isso sua mãe. vocês não Ela não sabem. quer que você saiba do Olha, tesouro. olha a terapia entendeu? aí, né? A frustração. Já tivemos várias brigas, inclusive, até entender isso. E hoje eu entendo perfeitamente, viu, mãezinha? Por quê? A minha mãe ela foi condicionada sempre com a visão de que ela deveria ter um imóvel próprio. Então, tudo que ela ganhava de dinheiro, ela comprava terreno aí, o que você imaginar de terreno. Um terreno num chapado de não sei lá quantos, ela tinha um terreno. E ganhava dinheiro, o pior era isso, né? Ganhava dinheiro. A gente tinha nem como dizer conta, né? Minha mãe é a típica tiozona do terreno, né? Sim. Todo mundo tem um tiozão ou tiozona do terreno, né? Eu tenho um avô. Um avô. Pois é. E aí essa sempre foi minha grande frustração. Eu demorei muito para entender isso. O microfone aqui, pessoal. Beleza. Então, aí, não, a gente não vai perder esse momento. Explicação maravilhosa. Eu demorei muito para entender essa questão da individualidade de cada um, né? Se eu te falar financeiramente falando, de fato, é melhor, sobretudo nesse momento, você ter o dinheiro disponível, ok? Fazer o seu dinheiro disponível, dinheiro líquido mesmo, em espécie, né? Aplicado, enfim, render do que imobilizar ele, colocar em imóvel. Mas nem tudo é só cálculo e matemática. A gente tem que entender a sua necessidade. Então, para minha mãe, por exemplo, ela tinha necessidade até da condição de vida dela, do que ela construiu, de imobilizar aquele patrimônio. E até mesmo um fator cognitivo e psicológico. Quando ela tinha o dinheiro dela em conta, ela gastava. Sim. Quando ela imobilizava, ela não gastava. Então, foi a forma que ela encontrou para construir um patrimônio imobilizado, né? Fica segura de parente pedindo dinheiro emprestado também. Também tem... Fulana lá, vai de fulana, pô. Fulana Talvez tem. seja isso. Fulana tem. Então, eu passei a entender muito nesse exemplo prático. Se a gente falar puramente na matemática financeira, é mais vantagem sim você vender hoje um imóvel e morar de aluguel. Por quê? Vamos fazer aqui um cálculo simples. Eu moro de aluguel hoje, tá?
Hoje a gente paga aí, até nessa rua. Moro aqui na rua do estúdio de vocês. É? A gente paga de aluguel R$ 2.200 para um apartamento 3 quartos, enfim. Esse apartamento está avaliado em R$ 500 mil, ok? Eu pago R$ 2.000 já com condomínio e aluguel, beleza? Beleza. R$ 500 mil hoje estaria me rendendo pelo menos, no mínimo, no CDI, no básico que eu poderia ter de retorno, R$ 5 mil líquido, tá? No CDI não, no CDI ser um pouco menos líquido. Ou seja, a minha aplicação financeira está pagando mais do que O seu realmente aluguel. o que eu teria de custo de aluguel. Sim. Qual que é a moral da história? Quem tem um bem imóvel perde dinheiro comparado a uma aplicação financeira. É sempre uma regra? Não, Não. depende muito do momento econômico. Taxa E de também juros já chegou a 2%. E também do empreendimento que você está adquirindo, né? Se você comprar um terreno, sua mãe comprou um terreno, e de repente, do nada, aquele foi Especulação valorizado. imobiliária. A especulação imobiliária tomou o terreno. Foi. O pessoal, por exemplo, do Horto, que tem casa há milhões de anos, vários velhinhos que têm casa lá, nunca pensaram que um terreno do tamanho da casa deles Isso ia é valer 3 milhões só porque ele quer sair um prédio ali. Exatamente. Então tem, não é nada, tem uma regrinha, né? Perfeito. Tem situações. Na maioria dos casos, vai estar valendo a pena sim você ter o patrimônio financeiro em mãos, mas você pode deixar muita oportunidade na mesa também e, mais uma vez, entendendo o seu DNA financeiro, ok? Então, não vamos levar isso como regra, não. Até porque o influenciador que te falou isso está comprando aí uma série de imóveis, tá? Partindo do pressuposto do investidor, todo investidor ele tem que ter uma diversificação patrimonial. Então, por exemplo, eu sou especialista no mercado financeiro, mas eu estou buscando já outras fontes de renda, tá? Eu estou buscando outras formas de diversificar o que eu tento guardar de dinheiro mês a mês, ok? Então, é interessante que você busque também outras linhas, porque vai que eu acerto um terreno aí no Cafundó do Judas que vai supervalorizar. Então, é uma forma interessante aí de você não pulverizar, mas diversificar o seu patrimônio, tá? O que você considera um rendimento mensal interessante, bom e possível? Tipo assim, não é impossível esse rendimento mensal e barra anual, como você quiser falar. Depende. Hoje, Ah, falando sempre no mínimo, tá? Financeiramente falando, no mercado financeiro, pelo menos o CDI. CDI hoje está em 13,65 bruto, né? Então, ao ano. ao ano, Então, no mínimo, você deve buscar isso como rendimento. certo. Beleza? Ah, João, mas eu comecei ano passado, peguei um monte de título aí com prazo mais longo que estava rendendo menos do que isso. Não tem problema. Quando estiver vencendo, você readequa os seus investimentos, tá? Mas, no mínimo, isso é o que dá para alcançar. Mas, antes de tudo, a gente tem que se preocupar também não com o retorno propriamente dito, mas quanto eu estou tendo de retorno versus o maior monstro do mercado financeiro e de todas as economias globais. Que monstro é esse? Inflação. Inflação. Tá? Disserte sobre inflação. Fala o que é inflação. gente? É. Esse bicho, todo mundo olha, vê nas Nunca prateleiras vi nem escondidas, comi. olha debaixo da mesa, ninguém vê que bicho é esse. Falemos sobre inflação. O que é inflação, né? Acho que o exemplo mais prático que a gente pode ter é um meme que está rolando aí direto, que é uma figura da Coca-Cola. Não sei se você já viu esse meme. Não. Mas ele separa a Coca-Cola numa garrafa PET de 2 litros, uma Coca-Cola de 2 litros e uma em lata, tá? E ele coloca a legenda embaixo, né? Dos anos, né? Há Eu vi. 10 anos, Eu vi. você comprava com R$3 uma Coca-Cola de 2 litros. Há 5 anos, com os mesmos R$3 você comprava Coca-Cola de 1 litro. E hoje, com R$3 você quase não compra uma lata de Coca-Cola. É tá? verdade. O que é inflação? É o aumento gradativo de preços ao longo do tempo. Sim. O dinheiro ele tem um custo no tempo. Ele vai cada vez mais se valorizando e perdendo valor também a depender da perspectiva, tá? Então as coisas tendem a ficar mais caras. É normal. É um fenômeno macroeconômico que sempre vai existir. E em alguns momentos é até saudável. É normal que a gente tenha inflação, tá? Existe uma meta de inflação saudável que os bancos centrais ao redor do mundo tentam manter. Você ter um mercado totalmente estagnado é ruim. Então a gente precisa ter um aumento gradativo, até porque a produção vai estar sempre em contínua ascensão, né? Só que em determinados períodos a inflação ela pode fugir do rumo, ela pode sair do controle e a gente tem que ter cuidado com isso. Vocês devem estar acompanhando. Você hoje, o seu hábito de consumo ele acaba sendo muito mais prejudicado. Hoje, com R$1.000, por exemplo, você não gasta, você não compra metade do que você comprava 2 anos atrás. Por quê? A gente passou por um momento de grande inflação. O mundo todo, né? O mundo todo. Impacto direto por conta da pandemia.
Então, antes de buscar uma rentabilidade propriamente dita efetiva, você tem que saber se essa rentabilidade também está ganhando da inflação. Então, no plano de longo prazo, pensando em 10, 15, 20, 30 anos, como investidor, o nosso objetivo principal é ganhar da inflação. Eu quero ganhar da inflação. E tem veículos, inclusive, financeiros que te pagam mais do que a inflação, né? Pagam o quanto a inflação ela corrigiu em determinado período e um ganho acima dela, tá? Esse é o primeiro ponto. Respondendo a sua pergunta, se vale a pena comprar à vista, financiado... No Eu estava cartão de lembrando disso crédito, agora, faltou essa aí. Tô com o dinheiro aqui, A e gente aí fica agora? ansioso, né? Assimilei bem. E vindo aquela hora, olha pergunta. assim, isso aí vai embolar, tá vendo? Eu sabia que você ia fazer outra pergunta. Não por embola cima. não, porque anda muito de mão dadas, tá? Antes de tudo, a gente tem que entender um seguinte conceito. O dinheiro, ele tem um custo no tempo. O dinheiro, ele tende a se valorizar no tempo, né? O seu dinheiro parado, ele rende aí 13,65. Qual que é o cálculo que a gente tem que fazer sempre? Se o nosso custo, tá, ao adquirir uma dívida, um financiamento imobiliário, ele vai ser maior ou menor de quanto está rendendo o meu dinheiro ano a ano, mês a mês e por aí vai. Como é que a gente calcula isso? Imagine que você tem a seguinte possibilidade: comprar um imóvel que custa 1 milhão hoje, tá, à vista, ou comprar ele parcelado durante 10 anos. Beleza? Posso comprar à vista, desembolsar 1 milhão, ou comprar parcelado durante 10 anos. Qual que é o cálculo que a gente deve levar em consideração? O imóvel à vista, se eu comprar à vista, eu vou estar tirando de uma aplicação financeira que rende para mim no mínimo 13,65% ao ano. Ok? Durante 10 anos, eu vou deixar de ganhar desses 1 milhão. Tudo bem? Já o investimento, justamente através de um financiamento imobiliário, o custo da minha dívida ao financiar esses 1 milhão vai ser de 8% ao ano, por exemplo. Você concorda que o custo da sua dívida está menor do que o que você está tendo de retorno? Então, o custo do dinheiro no tempo da sua dívida ele é menor. Então, você vai ter um ganho de capital maior. Isso a gente calcula aqui. Eu posso pegar a calculadora financeira e fazer para vocês. 1 milhão aplicado e deixar ele aplicado lá, ele vai te trazer um retorno maior do que o crédito que você teria pego de 1 milhão e pagando a parcela mês a mês. Tá? Então você financiaria. Financiaria. Mas tem que saber esse cálculo. Sim, Tem que saber fazer esse tipo de cálculo. sim, Ok? Muitas vezes não vale a pena. sim. Às vezes, se você for comprar um celular está dando um desconto de 20%, que é maior do que o que o seu dinheiro está aplicado. Aí vale a pena. Sim. É o desconto maior. Beleza? Consórcio imobiliário. Não vou entrar muito nessa alçada, mas é um tipo de veículo financeiro também que é para um perfil específico. Eu posso te dizer qual é o perfil. Uma pessoa que não tem pressa. Tá? Uma pessoa que quer ter um imóvel daqui a 10 anos e não quer ter um imóvel de imediato. Ela se planeja para isso. É um veículo interessante, mas sempre de acordo aí com o DNA financeiro de cada um. Eu acho que é uma forma interessante de você fazer patrimônio. Você vai pagando, aí contemplado, aí depois você pode se comprometer com outro. Perfeito. Não é a mais, digamos, não é a mais rentável financeiramente falando. Sim, mas é uma Ok? abordagem, né? Ela é até cara comparada a você guardar o seu próprio dinheiro mesmo. Sim. Só que muitas pessoas acabam lidando melhor com a obrigação financeira. De ter Ter que pagar. custo lá mês a mês, né? O boleto a pagar mês a mês. Sim. Então tem pessoas que só conseguem acumular recursos assim. E aí o consórcio pode ser sim uma excelente ferramenta. Tá? Agora, ele nunca vai bater você guardar o seu dinheiro. E você considera diversificar investimento? Se eu, por exemplo, já botei no CDI, já botei no CDB, já botei... Ou não? Tipo, além das aplicações, eu tenho um apartamento investido. Com certeza. A diversificação para você seria só em botar em produtos diferentes ou também aplicar em outros setores? Classes diferentes. Classes diferentes. O que a gente tem que ter cuidado só é entender o quanto a gente consegue abraçar. Então, muito cuidado, né? Pô, eu vou investir em criptomoeda, vou investir em imóvel, vou investir em corporação imobiliária, em CDB, em ação, em fundo imobiliário, enfim. Aí você acaba se tornando generalista, você não domina nada. Sim. Se tiver qualquer problemazinho em um desses segmentos, você vai perder dinheiro, porque você não sabe o que está acontecendo. Sim. Tá? Então, a minha sugestão é, se torne especialista em uma classe, ok? E aí, depois que você já tiver um retorno satisfatório, talvez busque outras. Sim. Okay? Ou segmente aí para 2, 3, enfim, diferentes. Mas não tente abraçar o mundo, né? A gente não vai fazer nada bem em relação a isso. Taxa de juros, João. Recentemente, a cara da Magazine Luiza, Luiza Trajano, né? Trajano? Foi mais incisiva falando sobre a redução das taxas de juros, né? Com o Banco Central. Ela sabe o poder que ela tem, a imagem dela, né? A influência que ela tem, e ela foi mais incisiva com relação a isso. Pediu até para ser aplaudida. Me aplaudam que vocês concordam comigo. Quando você falou aí de CDB, você falou
que falava que era CDI, que era a influência, né, dos próprios dessas trâmites de juros e tudo mais. Não sei se se A aplica taxa porque de juros é o CDI. É, Selic é a taxa de juros que é praticamente igual ao CDI. entendi. Sim. Esses É, tem juros pequenas é diferenças. os juros entre bancos. Isso. Mas não é o que seria a gente o- usa, ele é o norte que a gente vai utilizar nas aplicações financeiras e também ao tomar crédito. Sim. Entendi. Então Tá? É o vai pro referencial. nível consumidor de banco também, referencial. Isso. Só que aí o consumidor acaba levando muito mais pancada. Não, isso aí o consumidor banco tá, vai. Normal. tá na base da pirâmide. Quando se fala em efetivamente reduzir, esse movimento de redução, para quem investe, isso causa um arrepio? Ou isso é positivo ou é negativo? A pergunta melhor é essa. Não existe certo ou errado. Primeiro a gente tem que entender Tá qual que é o certo. impacto da taxa de juros na economia como um todo. Tá? E aí vamos voltar um pouquinho no passado. Vamos voltar para o período da pandemia. Beleza? Quando estourou a pandemia, ninguém sabia ao certo o que ia acontecer. Sim. Era novo para todo mundo, para todas as gerações, né? Imagine para os gestores de Banco Central, não só no Brasil quanto no resto do mundo. Tá tudo parado, cara. Da vendinha da esquina até as grandes indústrias estavam paradas. Então a gente não sabia como é que a economia ia exportar, tá? O que os governos fizeram em geral? Começaram a colocar muito dinheiro em circulação. E como é que você coloca muito dinheiro em circulação, tá? Descendo taxa de juros. Por quê? Quando você reduz a taxa de juros, a taxa básica de juros, a referência de juros de um país, significa que você vai fomentar a economia querendo ou não. Por quê? As pessoas vão estar mais propensas a tomar crédito. Então, vou pegar crédito e vou empreender no meu negocinho digital, no meu iFood na pandemia. Pô, tá dando legal, vou pegar aqui um crédito do banco, uma carta de crédito que eu tenho aqui no Itaú ou em qualquer outro banco e vou empreender, vou fazer delivery, tá? Vou empreender no meu curso digital e por aí vai. Quando você tem crédito barato, você fomenta isso. Quando você tem uma taxa de juros básica baixa também, você cria aquele ímpeto nas pessoas em buscarem outros tipos de investimento. Então, as pessoas vão para ação, as pessoas vão para criptomoeda, para colocar mais dinheiro para ter um retorno maior, já que a taxa de juros está te rendendo um pouco. Tá? Esse fenômeno, ele chega a gerar, mais uma vez, um monstro econômico, que é a inflação. A inflação, quando você tem muito aquecimento econômico, querendo ou não, os preços tendem a se tornar mais caros. Imagine que tem muito dinheiro circulando, as pessoas consomem mais, e aí você vai aumentar exatamente aí o custo dos produtos. E foi exatamente o que aconteceu. O Banco Central reduziu a taxa de juros para um patamar nunca visto no Brasil antes. Tá? O Brasil chegou a um patamar referencial de juros de 2,25. Foi histórico, nunca aconteceu isso, porque tinha que ter muito dinheiro em circulação, em aquecimento. E todos os bancos centrais do mundo afora também fizeram isso. Tá? Só que aí veio o efeito inflacionário. E aí a gente viu as coisas ficarem muito caras, velho. Muito caras. A gente sente na pele hoje. Na prática. Se você tem um salário de X hoje, você pena muito mais para ter o mesmo padrão de vida que você tinha no passado. Cada ida no mercado é um susto. Exato. Vontade de cair para trás. Minha mãe, todo mundo que Tomate que o sabe, diga. Né? Minha mãe, Música Sam, ela é a rainha, a Celsa Russomana, que eu chamo ela. Ela fica reclamando, aí eu fico filmando ela escondido nos stories. Ela fica reclamando, fala, não, dá vontade de você sair daqui e chorar em casa, porque tá surreal. Ela fica, eu imagino uma família com 3 filhos. Meu Deus, 3 filhos. Como é que alguém tem 3 filhos hoje? Eu estaria louca se você tivesse mais 2. Porque é pior que se for pequeno, né, não entende. Às vezes você quer levar o chamito, quer levar o Danone, quer levar a porra toda. Isso. Entendeu? Bota logo tudo. O biscoito, quer levar tudo. E é difícil seu filho ali, né? E você não poder fazer, comprar, dar acesso a outras coisas. Um aulinha de futebol, um judô, um negócio, sabe? Viver. Você não consegue manter o mesmo padrão. Não consegue. Você vai se sentindo mais pobre. E esse é o efeito da inflação, né? E como é que você controla a inflação, principalmente no curto prazo? É aquela velha história da dose do remédio do veneno, né? Você vai ter o mesmo efeito que você fez no passado. Você cortou os juros para fomentar a economia, aí agora você vai subir juros para você, de alguma forma, contrair a economia. Por quê? Quando você sobe juros primeiro, as pessoas não estão mais propensas a pegar crédito. Eu pegava 2% antes, vou pegar a 13%. Não é nem isso, né? É muito mais caro, na verdade, né? O crédito para o consumidor ele é muito mais caro. Então, o referencial de juros sobe, você não está mais propenso. As empresas têm mais dificuldade, e aí falando até de Magazine Luiza, né? Magazine Luiza, ela vende uma caneca para ser parcelada em 12 vezes. Olha o problema que ela tem de fluxo de caixa, né? Ela vende para receber em 12 vezes. Então, ela precisa todo momento estar pegando crédito.
Sim. Ela pega hoje um crédito muito mais caro do que ela pegava 2 anos atrás, tá? E além de tudo, antes, o investidor, principalmente, ele saía de investimentos conservadores com a taxa de juros a 2% e buscava investimentos com grau de risco maior. Ele estava mais corajoso para fazer isso. E aí o mercado como todo andava, né? Era, como eu falei, até um macaco ganhava dinheiro. Beleza? Só que agora, com juros altos, você não faz nada, você rentabiliza o seu patrimônio a 13% no mínimo. Isso é muito bom, gente. Você ter um 13% de retorno ao ano é o que eu busco, por exemplo, para o resto de minha vida, tendo um perfil de risco. É você entender que o seu dinheiro somente ele te rende 13% ano a ano. Tá? A cada 5 anos você dobra o seu patrimônio. Isso aí é praticamente uma mamata e vai acabar. Só que isso só vai acabar quando o Banco Central efetivamente entender que a inflação está controlada. Porque de nada adianta também, e é tudo impasse, né? Tanto do atual presidente como o presidente do Banco Central e também dos empresários, né? Pô, juros está caro, está difícil manter a operação, tem muita empresa quebrando. Mas, infelizmente, talvez é um veneno que, nesse momento, seja mais um remédio, né? Necessário. Por quê? De nada adianta também ele começar a cair juros de forma gradativa. Isso a gente tem base histórica e tem um vizinho, inclusive, nosso que está passando por isso, Sim. a Argentina, Sim. ok? De nada adianta você cair juros para atender uma classe específica ou até mesmo fomentar uma economia de novo, sendo que a inflação não está controlada 100% ainda. Então, o Banco Central tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu não entro muito nesse mérito se está certo ou errado, porque, sendo bem honesto, eu não tenho capacidade técnica para isso. E aí, a minha opinião, talvez a Lu lá da Magalu, ela também deveria ter esse discernimento, né? Para mim, ela pensou muito no dela em relação a isso. Pensou no Porque está dela sofrendo. mesmo. Sim. Tá sofrendo. É o segmento que mais sofre, né? Varejo em geral. Mas tem que entender que talvez... Tem que ter ponto um aí. meio termo ali, né? Exato. Não quer dizer também que o presidente do Banco Central está totalmente correto. Sim. Só que eu não me sinto hoje... Pra analisar isso. Exato. O Né? buraco é muito mais embaixo. Quando você vai para uma live desses caras, velho, que eles começam a falar de vértice da curva de juros, da dureza dos papéis e da expectativa... Cara, eu me sinto, como eu falei, um Um completo... neném começando agora. E eu não ligo nem a live. Não, Eu não vou nem lá. Não, sei nem onde é. Você ainda tem ousadia de ir lá na live. tenho, né? Eu não vou nem lá tentar alguma coisa, Fico entendeu? esperando só o jornal resumir Mas é isso. a parte... Resumiu lá, pra mim tá ótimo. Moral da história, só para complementar. Juros em baixa fomenta a economia está aquecida, tá? Só que você pode ter inflação. Juros em alta, você desacelera a economia e a inflação pode ser controlada, ok? É mais ou menos assim que funciona. João, Ai, estamos caminhando pro fim. Você É isso acredita? aí, passou rápido mesmo. mais 1h20, mais ou por aí, menos, é, por aí. Rapaz, é voando. Passa Ih, mas voando. calma, gente. Tem bolo pra Opa. comemorar um ano de Comemora- TagCast. Encheu o bucho hoje, minha filha. Estúdio novo de um ano de TagCast que passou rápido pra caramba. João veio num Já abre aí, já abre aí. João veio num excelente dia. Cara, Rapaz, Ai. opa, Ó, Olha que gente, lindo. Que sucesso, hein? um bolinho de um biscoito que eu não vou dar mentira, gente. É brilhinho de Oreo pra gente. Uau, Que viu? sucesso, viu? Uau mesmo, Tirar esse viu? negócio aqui, que nossa mesa tá tão bonita aqui, né? Me ajude aí. Ah, Aí. pelo Chantilly, amor é? de Deus. Eu não sei, só sei que Priscila arrasa É só sempre. de enfeite ou a gente vai comer também? Não. Não, gente. É real, oficial. Oxe, Vamos mas encerrar em alto nível, comendo. Pelo amor de Deus. Sim, João. A plateia não. A plateia tá Eles de são castigo. assim, gente, eles são espertos. Eles não gostam de se expor. Mas gosta de comer. Kikiki no fundo, entendeu? Não vai fechar o microfone nenhum, me deixa falar. Você só não me deu faca, viu? Pra cortar. Entendeu? Ah, É o quê? Vai me dar aí O bolinho. Ah, tá, O bolinho peraí, do peraí. público. Ela faz assim, ó. Porque não, deixa eu concluir. Fica aqui, a gente se Rapaz, expõe é de onde aqui, esse bolo aí? Entendeu? E aí no final eles ficam, ai meu Deus, o Red, ai o bolo. Eu tô olhando pra você mesmo, Luiz. Sabe, ela que comprou. Deixa ela voltar aí. De onde é mesmo, É o quê? Priscila? Que O tá bolo? tá O parabéns, convidado não. perguntou. É, Deli Fruta. Tá precisando Bonito, comprar cota de patrocínio aqui, viu? Ah. tá pensando aqui. Mas enfim, já, antes da gente começar o Como os Bebes aqui, queria que você concluísse, né? Ah, que eu vou cortando o bolo. Deixasse pra gente aqui um recado pras pessoas, onde Uma te encontra suas dica. redes sociais, né? Se quiser alguma consultoria, alguma coisa, como é que te procura, né? E seu recado final aí pra gente. Eu acho que o principal recado, acabei não enfatizando tanto isso, mas talvez não deixando claro, mas é que investir é para todo mundo sim.
E você deve começar o quanto antes e você tem veículos para isso, tá? E é muito acessível hoje. Como eu falei, o mercado financeiro hoje, ele é muito mais acessível do que no passado. Você consegue comprar um título de tesouro com muito pouco recurso, tá? Com 10, 15, 20 reais você consegue investir. Então, talvez é uma pequena abdicação que você faz no seu orçamento familiar, mês a mês, que vai te permitir ter um conforto no futuro. É você hoje pagando o seu eu do futuro, tá? Então, invistam, procurem auxílio. Tem muito material legal aí. Muitos livros, influenciadores, canais no YouTube, enfim. E para Siga até seu Instagram também, siga né? no meu Instagram, tá? Eu tento fazer essa parte de Faz bem. produção de conteúdo lá. Confesso que estou meio parado, mas vou voltar. Você Vai ser volta. motivacional agora, né? Gostei, vou voltar. Depois aqui do podcast. Qual é o arroba? O meu Instagram é o JVM Magalhães. Tem um da nossa empresa também, é ACT Investimentos. Então, a gente produz conteúdo lá todos os dias. Faz muito sentido. E para quem quer ter acesso à assessoria, entender um pouco mais, pode chamar lá no Instagram mesmo, tá? Eu tenho esse hábito aí de... Ele é acessível, gente. Ele é acessível. Eu respondo todo eu tô mundo. precisando de uma assessoria mesmo. O negócio tá pegando pro meu lado. Fiquem à vontade, porque... Depois das criptomoedas, eu tô pobre, tenho que recuperar. Coitada da bicha. E eu tô aqui, eu ainda tô naquela fase, filho, que eu te falei. Tem os negocinhos, a lista de BDI, título, e depois disso eu não quis mais. Não quis me arriscar a passar desse nível, não. Mas enfim, gente, muito obrigado. A gente vai ficando aqui com o bolinho. Exatamente. Eu tô fazendo Obrigado uma por miséria. aguentar a gente, né, por um ano. Gratidão, gratiluz. Emocionado. Obrigado mesmo. A gente vai encerrar aqui esse episódio especial com o João aqui. Ó. O João tá até comendo, meu Deus. Já coma. Que era feio comendo, mas ele não aguentou o doce. Entendeu? Eu tô ligado que o negócio dele é o doce. É Sádia, ou é o salgado? É tá o doce boa mesmo, tá viu? vendo? Sádia confirmou, o negócio dele é doce. Encerra que eu quero comer. Enfim, velho, vamos concluir, pelo amor de Deus. Por favor, se Sigam inscreve a no gente. canal, segue a gente nas redes sociais, @tagcast @tagcast. no Instagram, no TikTok, @tag.cast, certo? Me segue também, @LeoSamparalelo, segue aqui. @danialencar.arc. E, por favor, gente, comenta, manda pro amigo, entendeu? Muito obrigado, Red Burger, @RedBurger, _ também, nossa parceira aqui. E é isso. Eu tô cortando Muito bolo obrigado. horrivelmente. Eu estou muito feliz de estar aqui há um ano fazendo isso. E tchau. Beijo do gordo. Dos gordos. Beijo.